Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9 a seguir. A todos os ouvintes que nos acompanham através dessa transmissão, hoje estaremos falando sobre salvação. Geralmente, os que ainda não são salvos em Cristo Jesus sempre perguntam: por que será que os crentes falam tanto de salvação, salvação, salvação? Tem pessoas que ainda não entenderam a respeito da salvação. Por isso que eles perguntam: somos salvos do quê? Por que precisamos ser salvos? Do que vocês estão falando tanto de salvação, de salvação? Hoje explicaremos a quem ainda não conhece ou ainda não entendeu a respeito da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Será que você também, amado ouvinte que está aqui, já entendeu a respeito da salvação ou ainda não entendeu a respeito da salvação? Por que é necessário a salvação na vida de todos os humanos? Na doutrina cristã da salvação, somos salvos da ira de Deus, quer dizer, do julgamento de Deus sobre os pecadores. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9. Todos já acharam, amada igreja? Vamos então à leitura do texto sagrado no dia de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 9, diz assim: logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu vou ler mais uma vez. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me livra da ira do último dia. Por isso, eu devo receber a salvação na pessoa bendita do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fala comigo, Senhor. Eu quero aprender. Eu preciso aprender. Amém. Podeis sentar, igreja amada de Jesus. Glória a Jesus. Palavra fiel, palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Quando falamos de salvação, estamos falando da área mais importante da nossa vida. Lembra bem, Jesus veio para salvar o homem. O homem precisa de salvação, porque se o homem não receber esta salvação, será condenado. Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, pelo seu sangue. O que significa nesse texto bíblico, sendo agora justificado pelo sangue? Significa perdoados, aceito como filhos amados na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por que filho? Porque Deus é Pai. Se Deus é Pai, nós somos filhos. Pelo sangue de Jesus agora fomos resgatados e redimidos. Por sua morte na cruz, fomos comprados pelo seu sangue. O sangue precioso, o sangue de Jesus Cristo. Recebemos a santificação por ele. Nós nos tornamos sagrados aos olhos de Deus, que nos concede um valor proporcional ao valor do preço de nossa redenção. Será que há, irmãos, preço pelo que Jesus fez por nós?
Oi, estou falando com os irmãos, ninguém está me respondendo. Será que existe um preço, irmãos? Não, por quê? Porque o preço é muito grande. Nós não teríamos como pagar este preço, mas Deus nos amou. Diga, Deus nos amou. Jesus me amou e se entregou por mim. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvo da ira. Salvo do quê? Do inferno, do castigo. Do castigo devido ao pecado que cometemos em todo o tempo de nossas vidas. Devemos ter mais interesse na salvação, igreja. Tem muitos irmãos que não estão preocupados com a salvação. Lembra, a parte mais importante da vida do homem aqui na terra é quando você recebe a salvação em Cristo Jesus. Devemos estar mais atentos à salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Por que nós precisamos aprender? Para nós não desviarmos desse caminho santo. Convém nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais dedicação, porque estamos falando de vida eterna, estamos falando de salvação. Negligenciar significa pouco caso, desprezo, relaxamento, descuido, não dar a devida atenção necessária. Existem coisas na vida que nós não podemos ser negligente nunca. A negligência vem por desconhecer os fatos. Por exemplo, por que o Senhor nos ensina para nós lermos a Bíblia? Porque nós temos que saber qual é a razão de nós obedecermos a Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não ouve a palavra de Deus, você não sabe discernir uma coisa de outra. Então você conhecendo a palavra de Deus, você começa a entender que existe um caminho. E esse caminho é o próprio Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho. A salvação requer de nós uma atenção permanente, não é só por um momento. A salvação requer de nós uma atenção permanente. Salvação não pode ser identificada por uma decisão única na nossa vida. A salvação é um estilo de vida que você entra no momento que você crer e aceita Jesus como seu Salvador. É necessário se aproximar da salvação. Precisamos lembrar sempre que as coisas mais preciosas que Deus tem nos dado é a nossa salvação em Cristo Jesus. Toda atividade, todo esforço da igreja tem como objetivo final levar as pessoas ao conhecimento da salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós não trabalhamos apenas para ver as pessoas junto conosco. Nós trabalhamos para ver as pessoas salvas em Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando o Evangelho. Vocês ouvindo este Evangelho, porque o Senhor quer mudar a tua vida. Você chega de uma maneira e sai de outra maneira. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há pessoas que não dão valor à salvação, porque não entenderam o que significa a salvação. Alguns acham que não precisa de salvação. Deixe-me fazer uma pergunta, nós precisamos de salvação? Sim. Por quê? Acabei de explicar, igreja. Nós estamos fugindo da ira de Deus. Se eu não for salvo, eu vou ser julgado?
A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 20, vai haver o juízo final? Sim. E nesse juízo final, o que vai acontecer? Todo aquele que não recebeu a salvação será condenado. Então, quando a gente fala salvação, estamos falando que você está livre. Livre da condenação. Livre da ira de Deus. Não é só chamar por salvação que a salvação vai vir. Não é só buscar por salvação que acha que é preciso salvação. Quando uma pessoa realmente é salva, ele percebe uma grande mudança na sua vida. Seja sincero, a partir do momento que esta palavra tocou em você, a tua vida mudou? A sua maneira de pensar mudou? Claro que sim. Quem está salvo sente uma necessidade de compartilhar uma bênção para o próximo. Você quer que Jesus salve só você ou toda a tua família também? Quando tudo vai bem na vida, muitos não pensam em salvação. Não há temor de Deus perante os olhos, só pensa nas coisas desse mundo. A necessidade pode ser uma oportunidade para que as pessoas venham e olhem para Deus e sentir a necessidade da salvação. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Salvação quer dizer o quê? Salvo da ira, salvo da condenação, salvo de nós não sermos julgados no último dia. Você que está aqui hoje, lembra bem, irmãos, que Deus, pelo seu infinito amor, bondade e misericórdia, Ele enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O que Jesus veio fazer? Salvar. Estávamos perdidos? Estávamos para ser julgados? E Jesus chega no momento certo para nós receber a salvação. Será que você tem entendido que você precisa santificar a sua vida também ou não? A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente está falando de salvação, a gente também está falando de santificação. Negligenciar a salvação aqui na terra é perder a oportunidade para toda a eternidade. Falta de conhecimento. Olha bem, a falta de conhecimento, o homem não procura saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, o que eu tenho que fazer para ser salvo, qual é a maneira correta de eu me comportar para ser salvo. Tudo isso a Bíblia ensina. Por isso que a falta de conhecimento leva o homem à perdição. Quando Jesus voltar, Ele se vingará contra os que não conhecem a Deus, contra os que não conhecem e nem obedecem a palavra dEle. Não tem desculpa nenhuma, amados irmãos. Por que não tem desculpa? Porque Deus está dando oportunidade para o homem se arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não precisamos escapar da morte, porque ela veio como sentença para os que nasceram depois de Adão. Só